Fazemos toda segunda-feira, agora a gente vai falar com a doutora Glenda Moreira. A gente vai falar hoje, a nossa escolha, né, nesta segunda-feira, em que a gente fala de vida e longevidade, é o mês de luta, que é o mês de julho, contra as hepatites virais. Elas acometem também, ou muito, os idosos. Glenda, bom dia. Oi, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Cíntia, eu estou aqui com um pouco de um sorriso de estranheza, mas de ver a repetição dos comentários, né? Comentários sem fundamentos que às vezes surgem no nosso cotidiano. O que você acabou de falar aí. Bom, Ah, sobre hepatites virais, gente. A gente tem feito cores para os meses para que a saúde vá sendo elencado pontos delicados, pontos que precisam de reforço, né? O julho amarelo é amarelo por outros motivos também, mas a gente escolhe as hepatites virais principalmente porque uma delas, que é a hepatite B, ela tem vacinação. E essa vacina, digo pelo setor público, tá, gente? Porque existe vacina também para A. Mas a hepatite B é uma das vacinas que fazem parte do calendário pelo Programa Nacional de Imunizações para a pessoa idosa, né? E aí, acometem também idosos? A pergunta de Cíntia, sim, acometem todos nós. Temos duas grandes hepatites virais, a A e a E, que são transmitidas no dia a dia pelos fômites, que são os objetos que estão contaminados, né, por nós, por pessoas contaminadas com vírus, que a transmissão é fecal-oral, ou seja, a má higiene do ambiente, né, nossas mãos tocam, e daí a gente acaba se contaminando com um vírus. E hepatites, na terceira idade, Cíntia, ela acaba gerando, por nós termos no envelhecimento menos reserva funcional, aumento de riscos de complicações. Quando a gente fala de hepatite simples, como a hepatite A, muito conhecida por causa dessa parte da primeira infância, né? A gente pega hepatite mais cedinho e tal, só que hoje com vacina a gente está pegando menos. Se a gente não pegou lá e não tem imunidade, a gente tem menos reserva pela imunossenescência. Então é importantíssimo que a gente reforce condições boas de higiene, de saúde sanitária, mas muito mais vacinação para hepatite B, para uma geração de pessoas que, se acometidas, podem correr o risco, inclusive, de uma insuficiência hepática fulminante, né? Então, existe aí uma prerrogativa da gente estar protegendo mais o envelhecimento de coisas que são básicas, no sentido de ter vacinação, porém pouco faladas. E existem outras duas hepatites que são transmitidas pelo sangue, pelo ato sexual. E aí você me pergunta, e aí, o envelhecimento e isso? Há muito compartilhar de objetos importantes como giletes, né, aqueles aparelhos de fazer barba, de depilação, tesouras de unha que não são higienizadas, que podem estar sendo compartilhadas e assim também sendo determinantes para transmitir vírus do tipo B, tipo C, né? E um outro alerta, a hepatite do tipo C hoje, ela já tem diagnóstico que você pode ir até o posto de saúde, ser orientado, porque os testes são gratuitos. E já existe também medicação para o tratamento dela, que hoje está mais evoluída, um antirretroviral que permite que a gente tenha praticamente zerado o processo de hepatite tipo C, quando a gente faz diagnóstico precoce. Eu digo isso, sabe, Cíntia, porque teve um tempo que o tratamento das hepatites virais tipo C era muito de alto risco e de alta, vamos dizer assim, alto custo também, e que as pessoas sofriam muito com os tratamentos porque davam uma alteração de imunidade importante. Hoje está bem mais tranquilo de tratar, então procurem o setor das doenças infecciosas da cidade, do estado, né? Esses entendi. são os alertas. E tem muitos, eu sei que você já falou sobre isso, mas assim, às vezes as pessoas levam a hepatite de uma forma assim, ah não, é uma coisa mais simples, mas não é tão assim. Você pode ter ao longo da sua vida, né? Mesmo se você contrair essa doença na juventude, até mesmo crianças têm também essa doença, mas isso vai te trazer problema para o resto da sua vida. Pode trazer problemas para o resto da sua vida, né? Tem uma série de impactos na sua saúde. Bem lembrado, que é o que eu ia comentar agora, porque assim, as do tipo A e E, que são hepatites
que mais na infância, e às vezes a gente mesmo adulto pega, elas têm uma potência de letalidade, uma potência de comorbidade menor. Mas, repito, pacientes imunocomprometidos, pacientes frágeis podem ter graves problemas. Porém, o vírus C e o vírus B são hepatites que ficam cronificadas. Elas saem da fase aguda e ficam com você um tempo indeterminado. E essa inflamação crônica a nível de fígado gera 2 grandes riscos. Cirrose, acredito que a comunidade que está ouvindo já ouviu falar de cirrose, quando se fala de álcool e tal. Não necessariamente, né? Não necessariamente a cirrose tem a ver com álcool. Exatamente. Então, a cirrose tem a ver com outras patologias e a inflamação crônica por um vírus da hepatite C, por exemplo, pode ser o motivo. O outro motivo para a cirrose, se a gente quiser entrar nessa linha, é a obesidade, né? O acúmulo de gordura hepática. E mais do que esse risco, tem um outro, o risco de câncer de fígado. Então, o hepatocarcinoma é um câncer gravíssimo. Quando eu digo gravíssimo, é quando poucas condições terapêuticas de cura, né? Ele também o vírus C, ou a hepatite crônica, faz parte, tá? Veja bem, hepatite crônica, inflamação crônica do fígado. Não necessariamente só pelo vírus, mas a gente está falando hoje de vírus, né? Então, por que o benefício da gente alertar sobre as hepatites virais? Porque também essa cronificação de uma hepatite, ou seja, ela ficando lá latente por muitos anos, faz esse fígado ter mais chance de se transformar num fígado com câncer. E aí não precisa, né, a gente dizer o quanto, né, o câncer no fígado é uma doença complicada, né, difícil. E hoje ainda morre muita gente pela hepatite mesmo, pela fase aguda, né? Uhum. Então o nível de mortalidade de pessoas que não fizeram seu diagnóstico precoce ou que já têm alguma doença é alto ainda. Então, no sítio de saúde pública é algo que a gente precisa muito conversar. E você vê que vai do saneamento básico, né, da prevenção e da higiene até vacinação. Né? Tá. Glenda, como que a pessoa sabe se ela tem hepatite? Eu pergunto isso, assim, até eu sempre tenho esse cuidado de perguntar para médicos, para que a pessoa não ache que essa entrevista é uma consulta. Mas, assim, como é uma doença que eu acho que ela é muito subestimada pela população, e como a gente está falando especificamente para idosos, acho que seria importante mencionar isso. Como é possível? É um exame de sangue? Tem algum sintoma evidente de que você tem hepatite? Tem aquela história, né? O olho tá amarelo, não é isso? Que olha aqui, aí tem... Uhum. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente alerte para coisas que são sintomas, Cíntia, que são muito comuns a várias outras viroses. Se você for perceber, é possível e deve ter febre, mal-estar geral. Como se trata de órgãos do sistema do trato nosso gastrointestinal, que envolve alimentação, então o fígado é nossa usina, né, metabólica. A gente tem náusea, muitos vômitos, inapetência, que é a vontade de não comer, né? A questão do olho amarelo já é num nível já de mais ou menos 1 ou 2 semanas de acometimento do fígado, você vai ter icterícia. Né? E tem algumas hepatites que ficam crônicas depois dessa fase que não tem mais icterícia. Né? Então, para lembrar que esses sintomas são muito gerais, não é uma coisa tão específica. Náusea, vômito, febre, mal-estar, né? Inapetência, você pode ter por vários vírus, por várias doenças do tipo virais, como até a Covid mesmo. Né? Então, fiquem alertas que náusea que não passa, vômito que não passa, mal-estar geral, e inclusive quando o fígado se inflama na fase aguda, ele aumenta de volume e acaba levando a uma dor na região embaixo das costelas à direita, né? Que normalmente os pacientes também podem se referir. Mas quando eu falo do envelhecido, isso pode mudar de figura. Então, se for um envelhecido frágil, e aí eu fico sempre remontando aqui o fato de que não é que a gente esteja falando de idosos que todo mundo é igual, pelo contrário, há um nível de heterogeneidade muito grande. Então, tem idosos muito saudáveis, muito robustos, e pessoas humanas, idosas muito frágeis. Então, é nesse contexto a gente entender cada um que a gente vai individualizar os sintomas. Por exemplo, pessoas muito frágeis, às vezes, não vão estar dizendo o que estão sentindo, né? Então, cabe muito ao cuidador perceber se as coisas estão indo bem, se tem algo que esteja mudando. Mas o alerta principal é febre, grande mal-estar, inapetência, náusea e vômito.
Tá certo, Glenda. Olha, muito obrigada. Fica o alerta, portanto, tem tratamento no SUS. É importante fazer check-up. Se você identificou algum desses sintomas aí, já procura um profissional ou uma profissional para poder fazer esse acompanhamento. Obrigada, querida. Um bom dia para você. Nada, um beijo. Um beijo. Olha, tem mais